Olá. Os subúrbios cariocas e suas histórias, a importância de suas histórias é que são o tema do Rio Capital do Conhecimento de hoje. Você vai ver que você não deve perder isso por nada. Os subúrbios do Rio de Janeiro foram crescendo, foram aparecendo por causa do desenvolvimento urbano iniciado há mais de 150 anos. Olha só no nosso vídeo. No século XVII, o Rio de Janeiro ainda ocupava pouco espaço e a população se concentrava na área do centro da cidade. As atuais Zona Norte e Oeste abrigavam grandes fazendas produtoras de cana-de-açúcar, frutas, legumes e verduras. No século XIX, o fim da escravidão atraiu muitos trabalhadores rurais, vindos do interior do estado e de Minas Gerais para viver nessas regiões. Veio o século XX e, com ele, a reforma urbana de Pereira Passos, que moveu a população mais humilde para fora do centro urbano carioca. Sem alternativas, esses trabalhadores se espalharam ao longo da linha de trem da Estrada de Ferro Dom Pedro II. Inaugurada ainda em 1858 para escoar a produção de café que vinha do Vale do Paraíba, a estrada de ferro ligava o centro até Queimados. Novos núcleos suburbanos foram surgindo por ali e assim nasceram os subúrbios. Bairros como Madureira, Irajá, Penha, Campo Grande e Santa Cruz cresceram e ajudaram a compor a geografia do Rio de Janeiro. Das raízes dos subúrbios brotaram várias marcas cariocas, como as escolas de samba, o malandro e a mulata, cada qual com a sua história. Bom, para falar sobre esse tema, nós convidamos hoje o antropólogo, professor da Unigran Rio, Rolf Ribeiro de Souza. Boa tarde, professor. Boa tarde. E Márcio Pinhon de Oliveira, professor de Geografia da UF. Boa tarde. Bom, não deixe de participar, envie suas perguntas, seus comentários também, pelo telefone 2527-3025 ou então pelo e-mail. É só digitar Rio Capital do Conhecimento, assim, tudo junto, @rio.rj.gov.br, tá? A gente pode começar pela definição de subúrbio e dessa especificidade dessa palavra, subúrbio no Rio de Janeiro. Rolf. Sim. Como o geógrafo pode ratificar ou não o que eu vou dizer, quando nós falamos subúrbio no Rio de Janeiro, é uma coisa muito específica, muito característica do Rio de Janeiro. Se nós falarmos subúrbios em outros lugares do Brasil ou do mundo, vai ter uma conotação totalmente distinta. Então, uma geógrafa, Segada Soares, ela cunhou o conceito carioca de subúrbio, que tem muito a ver com essa ideia de que nós temos o que é o subúrbio carioca, que é uma característica especificamente do município do Rio de Janeiro. E que seria o quê? Olha, significa, em linhas gerais, no início, eram os bairros que eram cortados pelas vias férreas, né, que parte do que foi dito anteriormente, pessoas que foram deslocadas do centro da cidade para o então interior, mas, por outro lado, pessoas também que vieram do interior para ocupar aquela região, que, em geral, a gente tem ideia que o subúrbio era um grande vazio, que só começou a ser ocupado quando as pessoas foram postas para a corrida para essa parte. Mas não, houve um afluxo muito grande de pessoas que vieram do interior do Rio de Janeiro, de Minas, para ocupar essa região. Tá? Mas, vamos lá começar então. O que seria subúrbio e por que no Rio é diferente? Por que é diferente? Vamos lá. Bem, a partir do conceito, subúrbio é um conceito clássico, okay, na literatura, e significa aquilo que é quase urbano, mas ainda não é, né? Aquilo que está na franja da cidade. Num sentido clássico, subúrbio era aquilo que ficava logo após os muros da cidade. Então, algo que estava na transição entre o urbano, o aglomerado urbano, sua vida urbana, e o rural, o campo, né? Então, aquilo que estava entre a cidade e o campo. Então, o subúrbio, ele, na história das cidades, da urbanização, ele vai se identificar por aquilo que está equidistante, tem uma certa distância do centro, né? O centro da cidade